Muito bem, olha, quem não caiu e não acabou ainda foi o jogo Palmeiras e São Paulo no fim de semana, a semifinal que levou o Palmeiras para a final do campeonato, com a questão do pênalti no Vitor Roque e tudo mais. E ontem teve reunião na Federação Paulista de Futebol e aí o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da federação, conseguiu piorar um pouco mais a situação com uma entrevista completamente desastrada que provocou, por fim, uma manifestação um pouco mais forte do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo enviou um ofício para a Federação Paulista exigindo uma resposta formal. De acordo com o André Hernan aqui no UOL, o documento pede que a arbitragem assuma o erro no pênalti marcado a favor do Palmeiras e cobra punições dos árbitros. O São Paulo quer que o Flávio de Souza seja sacado da Federação Paulista de Futebol da lista dos árbitros. E também o São Paulo alega que foi prejudicado no campo esportivo, financeiro e tudo mais. E, por fim, considera utilizar o time sub-20 no Campeonato Paulista de 2026. Um cheiro de bravata, não sei se na hora H vai ser assim. A gente tem as palavras do Reinaldo Carneiro de Bastos ontem na Federação. Foi a entrevista que deu uma piorada na situação, como se ela já não fosse tão ruim o suficiente. Vamos ouvir o que disse o presidente da FPF. Mas é um lance que, se não acontece o lance, se o Rafael não toca a bola ali daquele jeito, se não acontecesse, a gente teria tido uma arbitragem normal o jogo inteiro. Mas futebol é isso. Futebol é isso, a gente tem que viver com isso e tem que trabalhar em cima desses imprevisíveis, esses casos imprevisíveis, para que a gente possa decidir melhor e volta a frisar, que a gente passe desapercebido. Mas é um... Muito bem, tá aí então, essa foi um trecho da entrevista do Reinaldo Carneiro de Bastos, um trecho que pegou bastante para o São Paulo, foi esse em que ele fala: se o Rafael dá uma bicuda na bola, nada disso teria acontecido, como se a culpa de tudo que aconteceu tenha sido do Rafael e não de uma arbitragem tenebrosa. E como se ele fosse um comentarista esportivo, pois né? Ele é presidente da Federação Paulista, ele não tem que dar opinião nenhuma se o jogador errou, o que o jogador deveria fazer, dar um bico, driblar, pegar com a mão. Ele não tem que dar palpite nenhum. Exatamente. Ele tem que se preocupar com a federação e punir a arbitragem, sim. Vai fazer reciclagem, vai apitar a Série B, Série C, Série D, vai sofrer um pouquinho, sabe? Porque o que o árbitro fez foi influenciar totalmente no resultado de uma partida que estava equilibrada. Uma semifinal de Palmeiras e São Paulo, gente. Aquele pênalti não existe nem no churrasco de sábado. Os caras iam parar. E alguém ia parar no sábado? Cabimento aquilo. Aliás, e tem outra coisa, né? Ele fala, futebol é isso. Então, futebol é isso, uma pinóia. Por que o futebol tem que ser isso? Por que o futebol tem que conviver com esses apitadores e árbitros de vídeo que os caras não têm noção do que é um jogo de futebol? Essa é a questão. Os caras não entendem a diferença de uma entrada maldosa, uma entrada limpa, uma disputa de bola corpo a corpo, um ombro com ombro, ombro nas costas. Eles confundem tudo. E não pode também deixar de fora o senhor Guarizo, que é o do vídeo, que para mim é mais grave do que o de campo, porque ele tem a possibilidade de ver e rever várias vezes o lance e ele não o faz. Na verdade, ele chancela a decisão. E no áudio fica bem claro, muito claro. Ele fala, isso aí, o pênalti está claro, vamos ver se tem impedimento. Como claro? Como é que ele consegue? Aí puseram aquela imagem de baixo num ângulo invertido, numa tentativa de parecer que foi alguma coisa, pior ainda, que ali você percebe o atacante colocando o pé no chão, dando um pequeno saltinho, né, em cima do zagueiro, para não, no caso o Vitor Roque e o Arboleda, para tentar ludibriar a arbitragem. Claramente é isso, né? Na Espanha o Vitor Roque já está sendo chamado de piscineiro, né? Já virou matéria lá, os caras tirando sarro. Olha só, a tradução, olha o que nós vendemos para o futebol, devolvemos ao futebol, um piscineiro. É isso, foi isso, ele foi um piscineiro. Ele mergulhou e o árbitro marcou e o outro foi lá e chancelou. E isso aí, como gestão de crise, é um desastre, né? As palavras do presidente da federação, desastroso. Era melhor ele não falar nada do que falar essas bobagens que ele falou. Agora, eu duvido que São Paulo vai colocar time de garoto ano que vem, nada. Isso aí é só da boca para fora, satisfação para a torcida. Até o ano que vem, o pessoal já esqueceu, já jogou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Zubeldia talvez já tenha sido demitido, né? Porque já querem mandar ele embora desde o final do ano passado. E aí tudo muda e a banda vai continuar tocando. O São Paulo vai ser subserviente, provavelmente, à federação, como ele já é há muito tempo. Mas ontem não dava para ficar calado. Teve que fazer alguma coisa, que domingo as reclamações do Casares foram protocolares, né? Ele tinha que estar cuspindo a abelha africana amanhecer na federação terça-feira, no caso, ontem, né? E pedindo uma reunião urgente com ele para saber o que você vai fazer. Olha o que aconteceu. Não foi um erro normal.
Não tentem transformar essa falha numa falha normal. Falhas acontecem, lances polêmicos acontecem, isso foi um absurdo. Uma coisa de repercussão internacional de tão bizarro que foi. E são 2 envolvidos. Fora a tropa que está ali na cabine do VAR, tem uma tropa ali dentro. 17 pessoas. Exatamente. E não teve um para falar, meu amigo, não faz isso. Avisa para ele olhar o vídeo. Cara, custava ele falar, olha, é um lance, eu acho até que foi pênalti, mas dá uma olhadinha no vídeo. Dá uma olhadinha lá, como é que é? O Flávio, né? O Flávio, vai lá dar uma olhadinha. Né? Não custa, né? Mas não, ele já chancelou. O áudio é devastador. Ele já, na primeira, não, pênalti é claro. Como é que pode um cara que ganha dinheiro, é remunerado para apitar futebol e o outro ficar olhando um vídeo, achar que aquilo é um pênalti? Gente, não, eu queria entender como é possível isso. Esse é um total desconhecimento do que é o jogo. Como diz o Tostão, é o Zé Regrinha. Ele decora as regras, mas ele não entende a mecânica do jogo, a dinâmica do jogo. Não entende. Então, para um cara desse, tudo é falta, tudo é pênalti. É bizarro e muito irritante. Eu até falei isso com o Tirone ontem. Isso machuca o futebol, sabe? É uma agressão ao futebol. Para o cara que não conhece o jogo, para ver e fala, essa porcaria aí, nossa, não quero ver isso não. Aí ontem, jogos como Liverpool e PSG, como se fosse um remedinho, você passa um remédio para tratar o coitado do futebol, que é esculachado por arbitragens ruins e dirigentes péssimos. E os jogadores também, né? Que fazem essas coisas. E decidiu o jogo, né? Você decide uma semifinal de Campeonato Paulista com 2 times enormes, com uma história riquíssima, uma rivalidade gigantesca, e um cara vai lá e decide o jogo. Porque não foi o Rafael Veiga que decidiu o jogo, foi o Flávio e a turma dele do VAR. Eles decidiram o jogo. Sim. E o Rafael, goleiro, ele teve até. O erro dele foi um erro grave. Mas é um problema do Zubeldia, não do presidente da federação. Claro. Né? Do Zubeldia, da torcida do São Paulo, dos colegas, do Arboleda. Bom, mas você dá uma bola para mim aqui. Mas isso não é problema dele. E isso nem foi discutido porque o erro da arbitragem foi tão grande que ele ofuscou a falha do goleiro. Ele ofuscou. Nem se discutiu isso. Porque era para ser discutido. Se porventura sai um gol normal ali do Palmeiras, ou um pênalti real, o Arboleda dá uma pancada no Vitor Roque, nós falaremos, poxa, olha só que bobagem, saída de bola, foi erro da Arboleda, foi erro do Rafael, o debate seria esse. Mas o erro da arbitragem é tão grande que o erro do goleiro só foi lembrado pelo presidente da federação, que é uma clara tentativa de compartilhar o problema. Olha, não é só da minha dupla de arbitragem ali. O erro também foi do goleiro. Se ele não chutasse a bola daquela maneira, isso é uma brincadeira, isso, né? Esse trecho da nota que eu falei, que isso também inflamou o São Paulo a emitir essa nota, falar em sub-20, não sei o quê, foi que pegou mal. Que ele tenta compartilhar a culpa de um erro tenebroso de um cara que é funcionário da Federação Paulista, afiliado à Federação Paulista, o Flávio de Souza. E aí pegou tão mal que a própria federação falou, opa, peraí, me desculpa, não foi bem assim, emitiu uma nota que está aí na sua tela. O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro de Bastos, concedeu entrevista nesta terça-feira, dia 11, em que lamentou a polêmica envolvendo o pênalti marcado na semifinal de Palmeiras e São Paulo. Afirmou que o lance foi ocasionado por uma série de coincidências e mencionou o nome do goleiro Rafael de São Paulo. Conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica da arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito muito trabalho, foi o que disse o presidente da federação. Quero colocar o Danilo na conversa, porque tem um detalhe, né? Nessa nota também dá a impressão que o Reinaldo Carneiro de Bastos telefonou pro Rafael, e parece que foi o contrário, que o Rafael ligou para ele e falou assim, pô, você vai querer agora me ferrar aqui? E aí ele foi lá e pediu desculpas. Mas, de modo geral, Danilo, o negócio já estava bem feio, né, com a arbitragem do jeito que foi, e o Reinaldo Carneiro de Bastos, vamos combinar, ele piorou bastante as coisas, né? Eu acho que o Reinaldo ele acabou falando com o coração quando ele deu uma cornetada no Rafael, viu, Tirone? Acho que foi isso que ele deixou escapar na entrevista. Eu concordo, obviamente, que não foi pênalti e eu entendo toda a polêmica, porque decide uma semifinal. A única coisa que eu reparei ontem e que eu discordo um pouco é tratar esse como o maior erro da história do VAR no futebol. Eu acho que tem tantos outros iguais ou até piores erros, desde não querendo comparar, não querendo justificar. Eu não estou dizendo que é por causa do pênalti de ontem, não. Mas tem vários erros nessa era do VAR que mostram como a nossa arbitragem é ruim e mal preparada. Então a única coisa
coisa que eu discordo de todo esse tom, essa polêmica, é tratar esse como o maior erro da história. De resto, é isso. Foi um erro, foi decisivo, tirou o equilíbrio de um jogo e que o jogo estava equilibrado. Realmente não deveria ter sido marcado pênalti e tudo mais. E a questão do Casares é o que o Mauro falou, né? Ele tá aí prestando satisfação à torcida, mais ou menos como ele já tinha feito na questão da data da semifinal, quando não compareceu ao conselho técnico e tudo mais. E a gente tem que lembrar que os clubes não só são coniventes, não está vindo a palavra, com a Federação Paulista. Isso, subservientes. Tá difícil. Não só estão sendo aí, mas eles assinam o regulamento com a Federação Paulista e o regulamento não permite que eles joguem com o time sub-20. Tem a lista A, a lista B, e eles estão bem felizes recebendo 44 milhões. E aí isso não esbarra só na questão do sub-20, na questão do time titular, esbarra também na questão do calendário, que eles gostam de reclamar, mas que eles sempre assinam o calendário com 16 datas de campeonato estadual, porque recebem 44 milhões de reais. Isso não estou nem dizendo com a CBF, tá? Estou dizendo assinando agora. Assinaram com a Federação Paulista até 2029, o Campeonato Paulista de novo. Então a gente sabe que é só um pouquinho de barulho para justificar com a torcida. Concordo com você.